Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou começar um projeto paralelo, eu estou chamando ele por enquanto de Projetos Antigos, vai ser uma série paralela daquela que eu estou fazendo do Parque do Meneville. E eu pergunto a vocês já se pegaram abrindo algum projeto antigo e se perguntaram por que eu parei de mexer ou o que aconteceu aqui? Então, eu me peguei abrindo um projeto antigo recentemente, que é esse parque aqui, ele nem tem nome, e acabei ficando curioso com algumas coisas que eu fiz aqui que eu achei bem interessante, bem legal, e resolvi importar as ideias e recriar no novo parque. Mas então pensei também que eu poderia pegar esses parques antigos, virão outros parques depois, e mostrar para vocês, junto comigo, dar uma andada nesses parques antigos e como se fôssemos visitantes, né? E esse aqui é um parque que eu lembro que foi o parque mais longo que eu fiz, dos últimos, assim, foi um dos mais longos. E eu não sei, sinceramente, por que eu parei de mexer nele, mas eu achei uns detalhes aqui, uns conceitos bem bacanas que eu quero reaproveitar. Não sei porque eu não tive essas ideias novamente. E vou compartilhar com vocês aqui, dando uma volta nesse parque. Aqui é o início do parque. Eu lembro que eu criei logo essa rua principal. Ela não tem, o parque nunca chegou a ter uma entrada, eu ainda tinha muita preguiça de fazer as coisas e eu apenas criei essa entrada aqui. Muitas construções aqui desse parque foram baixadas da oficina, como esses prédios aqui da rua principal. Esse, esse parque ele é provavelmente de uns 3 ou até 4 anos atrás. Foi assim que eu voltei de uma viagem ao Cedar Point, Six Flags, e eu fiquei muito inspirado, mas eu não tinha muita paciência ainda para criar as coisas, foi início de Planet Coaster ainda. Então vocês vão perceber que os caminhos não são muito elaborados, as construções muitas são baixadas, mas tem alguns conceitos que eu criei aqui que eu achei bem legal e eu vou mostrar para vocês. Essa montanha-russa aqui é uma que eu me inspirei na Gold Rush do Six Flags Magic Mountain, que fica logo ali embaixo da Superman Escape from Krypton, ali aquela da Intamin, né, antiga, que sobe, faz um barulho danado e volta. Não sei porque eu achei ela velha, ruim, mas eu achei que ela tem um visual bacana, então eu lembro que eu resolvi criá-la aqui logo depois dessa entrada do parque aqui. Ela não foi a primeira coisa que eu criei no parque, ela acabou se encaixando aqui nesse espacinho, não foi a primeira não. A primeira foi uma montanha-russa que o que deu origem ao parque foi a próxima montanha-russa que eu vou mostrar para vocês, que foi uma Suspended. E que eu me inspirei numa montanha-russa que agora eu não me lembro o nome, mas é a Suspended lá do Cedar Point também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por enquanto vamos curtir aqui esse POV dessa montanha-russa que também não tem nome nada nesse parque. Tem nome, aparentemente, porque eu não tinha paciência. Por favor, tenham piedade. Eu não tinha criatividade na época. Estou apenas passeando pelo parque, vendo como se fosse uma terceira pessoa que tivesse criado esse parque. Estou passeando aqui junto com vocês. Tentei criar o tipo de curva, de trajeto bem típico daquela montanha-russa que eu não sei bem o fabricante, mas eu acho que é uma Morgan, não sei, tem que confirmar. Saindo aqui novamente da montanha-russa, vamos seguir aqui por esse caminho. Essas construções aqui todas que vocês estão vendo foram baixadas, não tenho nenhum crédito sobre isso, e eu confesso. Esse coretinho aqui achei bem legal, eu criei uma pracinha aqui, e é engraçado que eu fico olhando essas construções que eu fiz e não lembro mais de ter feito, não, que no caso não construções, mas nessa organização parece que não fui eu de fato que coloquei, porque eu não consigo mais recriar essas pracinhas, essas coisas agora. Preciso resgatar essa criatividade. Aí aqui agora nós vamos prosseguir
ainda aqui pela direita, e essa montanha-russa da direita aqui. Da direita, Carlos. Direita. Isso. Ela é suspended, que foi a primeira montanha-russa do parque. Eu criei o parque unicamente para criar esse espaço que vocês vão ver aqui agora, que é esse terracinho com esse Hilux da Suspended passando aqui e por cima da água, que eu quis criar esse ponto de vista aqui. Meu parque foi baseado nesse ponto de vista aqui. A partir daqui o parque começou a crescer para os outros lados. Eu criei a rua principal, depois eu coloquei uma xícara que está logo aqui atrás e aquela montanha-russa amarela que acabamos de andar. Vamos dar uma volta agora aqui nessa Suspended, que também não tem nome. Eu não coloquei nome, o nome dela provavelmente é o genérico do jogo, que eu não lembro qual é também. Mas enfim, um visualzinho bacana aqui, olha que legal. Essa estação também baixei ela pronta, eu cheguei a usar bastante ela em outros projetos, que eu acho ela muito legalzinha. Mas a partir de agora e desse projeto que eu estou fazendo, me comprometi a construir tudo do zero. Então vocês não vão ver essa estação aqui em projetos novos. Vamos dar uma volta aqui, cadê o trem? Tá chegando ali, vamos acelerar porque eu não tenho o dia todo. Bora dar uma voltinha nela. Vou passar aqui agora pro carro do meio, porque eu gosto de ver os carros balançando aqui nessa montanha-russa. Dá uma sensação de realismo muito legal. Bom, então vamos descer aqui pela escadinha da saída. Aqui na frente é uma pizzaria bem bonita, não fui eu que fiz. Depois a gente segue por aqui. Vocês podem ver que não tem pavimento decente, tem o contorno do caminho meio exposto ainda. Não tinha muita ideia naquela época ainda. É aquela coisa que a gente vai aprendendo viajando, visitando, vendo projetos de outras pessoas também. Mas achei esse cantinho do parque aqui muito legal. Você pode ver que eu não tinha muito aquela ideia de enterrar a vegetação, de criar uma relva, enfim. Mas eu ando por aqui agora, acho que tinha um conceito bem bonitinho também. Acho essa praça aqui também ficou muito legal, muito gostosinha de andar. Essas árvores aqui no meio, cercadinho. Tem esse Wave Swinger aqui que não fez sucesso nem na abertura do parque, ninguém anda nele, não sei porquê. E aqui uma roda gigante, também simples, estação simples, não vou nem mostrar porque ela não tem mérito nenhum. E aqui esse brinquedo que eu tive que colocar, porque esse brinquedo é bom pra caraca! Eu não dava nada por ele, daqui a pouco a gente vai nele, mas ele é muito bacana. E aqui uma ideia que eu tive, eu não lembro de onde eu tirei essa ideia, mas eu quis colocar um anfiteatro para colocar possíveis shows, apresentações, eventos, enfim. E eu adorei essa arquitetura desse anfiteatro aqui, um estilo meio clássico, um pouco de grego aqui, com essas eras subindo aqui, achei muito legal. Não tem ainda nada no jogo que permita fazer alguma apresentação real, né, pelo menos, então fica aqui apenas de ilustração mesmo. Se o parque quiser fazer um show, uma apresentação, temos um anfiteatro aqui, bem bacana, bem bonito. Vamos sair daqui agora, continuar andando aqui pelo setor oeste do parque. E esse aqui, como eu disse, esse brinquedo se chama, o nome oficial dele, né, Sledgehammer. E ele é um brinquedo muito, muito legal. Eu não dava nada por esse brinquedo, mas ele é muito, absurdamente bom. Então eu coloquei ele aqui. Eu mantive até as cores do Cedar Point, porque por motivos de quero que seja igual do Cedar Point. E ele é muito bacana. E aqui eu coloquei essa pracinha, que é o fim do parque, né? Aqui na parte oeste, umas lojinhas, aqui uma estação de trem,
um trem que dá a volta pelo parque, estação também baixada, assim como essa fila também do Sledgehammer ali. Mas a organização eu posso ter o crédito pelo menos, né? As árvores, os jardins, foi eu que fiz. Aqui, eu não vou por aqui agora não, porque aqui é a saída dessa montanha-russa da Intame ali, uma Mega Light que eu fiz, uma classiquinha ali. Vamos para a entrada dela aqui. Essa montanha-russa, ela fez um absurdo sucesso no parque. A fila dela é imensa e ela está sempre lotada, como vocês podem ver. Ela começa aqui, já tem gente aqui, ó. E ela vai dar essa volta grande ali agora, por dentro. Não repara, cuidado com a cabeça aqui no trem, porque o trem veio depois. E eu não tive paciência ainda de elevar mais esse trecho ali. Mas quem sabe um dia eu retome esse parque e conserte aquilo ali. Esse parque obviamente não está finalizado. E não sei se eu voltarei a finalizar, mas eu quero reaproveitar as ideias desse parque em outros parques, principalmente no Parque de Meneville, porque tem muita coisa bacana aqui que eu gostei, que eu quero refazer. A fila aqui andando pela graminha, passa embaixo dos suportes. Ela é daquele tipo de montanha-russa com cabo, que tem um lift bem inclinado, tipo da Millennium Force, com um cabo bem acelerado, né? O trem vai passar aqui. Bom, bora lá. Vamos subir aqui, dá licença, gente, tô passando. Bora. Vamos dar uma voltinha nela. Não tem nome, também é montanha-russa. Nada nesse parque tem nome, só tem uma montanha-russa nesse parque que tem nome, que tá lá no final do parque e vocês vão ver depois. E é a única montanha-russa que eu não pretendo reaproveitar. Bom, vambora. Vamos dar uma voltinha nela. Eu lembrei agora o porquê de eu ter parado de mexer nesse parque, ó. Agora, enquanto eu tô gravando o áudio, eu lembrei. Esse parque ele ficou muito cheio. Eu lembro que eu não tinha ainda um computador como eu tenho ele hoje. Esse computador ele me acompanha já há um bom tempo, mas eu tô sempre atualizando ele e ele não estava ainda como ele está agora. Então, conforme eu abria o parque, ele não funcionava mais, tão travado que ficava. E foi isso que me desanimou, eu não conseguia mais mexer no parque, nem com o parque fechado, na verdade. E aí agora eu já consigo andar pelo parque, já posso até abrir o parque, mas vocês vão perceber que em determinados momentos ainda vai dar uma leve travada, mas já é uma diferença bem grande, porque antes nem com o parque fechado eu conseguia mexer, agora tá aberto, cheio de gente, cheio de fila, e posso andar tranquilamente aqui. Vez ou outra vocês vão reparar nos lags aí, por favor não reparem, meu computador também é humano, então bora lá. Então acabou, vamos sair aqui da montanha-russa. Essa saída vai desembocar. Cuidado com a cabeça, a pessoa que pendurou essa luz aqui, conversar com essa pessoa. Aí ela desemboca aqui numa pracinha de saída que eu construí um pouco depois, porque eu não sabia muito bem como conectar essa parte do parque aqui, estava um pouco isolado, aí ela dava ali na frente do Sledgehammer, mas depois eu resolvi, como vocês podem ver aqui pela direita, eu criei um corredor com umas lojas e coloquei esses brinquedos aqui no meio da montanha-russa para preencher espaço, como o Troika ali e essa torre aqui também, essa mega torre, mas acabou que eu não terminei aquela parte ali, nem cheguei a mexer, só coloquei os brinquedos e os caminhos.
Vamos continuar aqui agora, voltando da onde viemos. Essa rua aqui ela vai contornar a xícara que nós vamos ver aqui. E ela desemboca logo aqui na frente. Aqui temos uma xícara maluca. Eu acho muito legal essa teacups do jogo, porque ela já vem meio tematizada com esses suportes em volta, essas bandeirinhas. Você só de colocar no jogo já fica bem bonito. Aí eu coloquei ela aqui, não vou mostrar muito porque não tem muita coisa para mostrar. Aqui nós vamos avançar para uma outra parte do jogo que eu gosto bastante. Que tem essa ponte aqui também que eu achei bem bonita. Eu admito que eu copiei essa ponte de um dos vídeos do Silverhat, não sei pronunciar direito, mas ele fez uma ponte muito parecida com essa. Eu tentei fazer algo inspirado. Aqui nós temos essa área com um top spin que eu também mexi bastante aí na estrutura dele ali. Eu cobri com pedras, vegetação e madeira e cobri toda aquela estrutura original dele. Acho que ficou bem bacana, ele ficou parecendo bem um top spin fixo mesmo. Fiz essa fila aqui lateral, bem simplesinha, mas já dá aquela, causa uma imersão legal. Vamos continuar andando aqui. Aqui nós temos esse laguinho com essa cachoeira que na verdade é uma cobertura do Disco Coaster que eu fiz aqui, que eu vou mostrar já já. Aqui nós temos uma montanha-russa de duelo invertida, que ela é bem pequena, mas quando junta as duas elas fazem um visual bem bacana. Mas iniciozinho ainda do Carlos mexendo no Planet Coaster, não tem nenhum recurso bem feito aqui. Vocês vão perceber que ela é bem iniciozinho de quem está começando a mexer no Planet Coaster, mas ele tem esse elemento aqui que vocês vão ver agora, olha ali, um interlocking corkscrew que ficou muito bacana. Mas é só isso também que ela tem de legal. E aqui, como vocês podem ver, eu fiz esse Disco Coaster. Eu cobri toda a estrutura dele com pedra, vegetação e madeira, e acho que ficou muito legal. Aqui no meio era para ser um rio, mas o jogo não permite construir um rio ali, não aparece, né? Porque a base, eu posso até colocar a base dele ao invés de concreto ou grama, como vocês estão vendo aqui. Mas não dá pra colocar água, não aparece o rio, né? Então eu cobri aqui com essa madeira, com essas pedras. O contorno do trilho também está contornado com uma madeira para parecer que está tematizado de madeira, né? Eu acho que o resultado ficou muito bacana. Não combina com Arábia, como é esse jogo, mas eu não gosto muito dessa temática forçada de alguns brinquedos. No caso, esse aqui é um deles, mas como não tem outra opção, preferia que fosse um disco clássico mesmo, né? Padrão. Mas vamos lá. Aí que nós começamos a entrar numa área também que eu acho muito legal, que é uma parte medieval. Ela não era para ser uma área medieval. Eu inicialmente construí uma montanha-russa que ela está ali ao fundo. Vocês podem ver que tem uma espécie de forte lá no fundo, mas ela é uma montanha-russa com o suporte todo coberto. E acabei construindo toda a área seguindo essa mesma temática. Tá vendo esse forte ali? É um pedaço da montanha-russa. Ela não é indoor. E ela é toda coberta, né? Eu me inspirei nessa montanha-russa, numa montanha-russa de um tal parque chamado Great Yarmouth, algo assim, Pleasure Beach, que eles têm uma montanha-russa com suporte todo coberto. Eu resolvi reaproveitar e fazer também aqui na minha, mas coloquei o tema medieval. Depois eu mostro ela com calma. Aqui é o outro lado do Disco Coaster. A entrada aqui, um jardinzinho bacana, um alambrado aqui com madeiras que eu reaproveitei também na fila de alguns outros brinquedos. Inclusive vocês já viram isso no meu parque de Meneville. Fiz uma contenção aqui, né, desse caminho bordeando esse laguinho aqui. Ficou um visual bem bacana, achei bem legal esse cantinho aqui também. Um dos meus pedaços favoritos do parque é esse visual aqui. Vou reaproveitar, vou fazer isso ainda depois lá no meu parque, porque acho que dá pra aproveitar essa ideia. Ali ao lado da montanha-russa que nós já andamos, né, como vocês viram. Vamos aqui pro fundo. Esse aqui já é o fundinho nordeste do meu parque. E aqui é a estação de um brinquedo que eu fiz igual aquele brinquedo de carros antigos, só que aqui ele é duplo, mais parecido com o Autopia da Disney, né? E aqui é uma estação. Essa estação eu posso dizer que fui eu que fiz. Eu acho que foi eu que fiz, tenho quase certeza que fui eu que fiz, sim. Dá pra ver que eu não tô muito certo. Não lembro, realmente não lembro. Mas enfim, vamos aqui seguir essa estação. Tem uma fila dupla, né, para poder entrar dos dois lados da atração, porque o jogo não permite entrar por um ponto só, já que são dois brinquedos. Vamos entrar e vamos dar uma voltinha aqui nele também, que eu acho que ele ficou com um visual bem bacana.
Aquele trem que eu falei lá no começo, ele passa por aqui também, acabou juntando, né, a estrutura dele com a desse brinquedo, criou esse ambiente bem legal aqui. Cuidado com a cabeça, pessoal! E acabou criando esse ambiente bem bacana aqui, né, dessas paredes de pedra ali, a ponte, acaba sendo um cenário natural, né? E aqui chegamos ao final desse brinquedo, que também não tem nome, enfim, esse Autopia, né, desse parque. Vamos só dar uma olhada aqui do alto para vocês perceberem a dimensão dele, o espaço que ele ocupa aqui no parque. Vou mostrar aqui para vocês. Ele está aqui bem no cantinho nordeste do parque, tá vendo? Ali aquela montanha-russa que eu já mostrei para vocês, e ele está aqui nesse cantinho no alto, junto ali com o trem, né, a ferrovia, e um pouco atrás dessa montanha-russa, que é na verdade um forte medieval ali. Muito legal poder ver esses vídeos antigos, esses parques antigos assim também, porque dá para reaproveitar muita ideia. Assim como eu estou reaproveitando bastante, vocês podem também se inspirar em alguma coisa que vocês tenham gostado aí, que é sempre legal ver alguma coisa que alguém fez assim, né, e se inspirar. E vamos seguir aqui agora. Já vimos tudo que tínhamos para ver aqui. Aqui para a esquerda, como eu falei, tem uma ponte que levou para uma área que eu nunca terminei, que era para ser uma área bem no centro ali, no meio daquela Mega Light ali da Intamin, mas eu nunca cheguei a nem começar ela só. Tem caminhos mesmo. Vamos voltar para cá e vamos para essa área medieval. Tem uma lanchonetezinha aqui, medieval, tematizada. Isso aqui é a fila desse Balloon Race aqui da Zamperla, que eu acho bem bonitinho, bem bacana esse brinquedo. Ele é grande, ocupa um espaço legal. E não é nada demais, mas fica bem bonito no parque. Eu coloquei ele aqui também, essa fila tematizada de castelo, de forte, ali igual o restante da área. Ela entra ali no castelinho da fila e depois ela contorna aqui o brinquedo. E ali ao fundo a montanha-russa, que também não tem nome, mas já vamos andar nela. Primeiramente vamos aqui agora nessa mini praça que foi criada aqui sem querer, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui ela na frente. E é a entrada dessa montanha-russa de duelo, que são duas invertidas da B&M, né?
E é óbvio que eu me inspirei na Dueling Dragons do... Finadas, né? Descansa em paz, Dueling Dragons da Universal Studios, né? Island, né? No caso. E até as cores ficaram bem parecidas, acabei trocando azul para amarela para não ficar tão parecido. E aqui nós temos a entrada, são duas entradas distintas, uma para cada lado da montanha-russa. Vamos aqui primeiro na direita, eu acho que é a vermelha, confirmando é a vermelha. Uma fila simples aqui dentro, nos jardins. A estação dela são dois prédios clássicos medievais normais, mas não chegam a ser castelos, né? Só uma construção medieval. Podem ver que a fila está bem cheia também, elas fazem bastante sucesso aqui. Vamos subindo aqui e vamos dar uma voltinha nela. Essa montanha-russa teve nome, eu lembrei agora, estava até escrito lá na frente que é Dueling Knights. Que, né? Bem criativo. Vamos, enfim, não repara. Vamos dar uma volta aqui nela agora. Oi moço, tudo bem? Já andou aqui? Antipático. E o senhor já andou? Tá curtindo, né, tio? É alto aqui, né? Ih, caramba, chegou. Essas montanhas russas, elas têm alguns pontos de duelo, mas elas não são muito grandes, então são poucos pontos onde elas passam próximo, mas aqui da vermelha não dá pra perceber muito. Quando vocês andarem na amarela, vocês vão ver os pontos melhor. Aqui é um ponto de duelo, não dá pra reparar agora, mas vocês vão ver depois. Eita, galho na cara! Vocês podem ver a montanha-russa, ela não foi construída com a melhor técnica de construção de montanha-russa, tem vários bumps, vários trechos ali não muito naturais, mas nada que não dê pra consertar, só não vou consertar porque eu não tenho, por enquanto, ideia de continuar esse parque, só apenas aproveitando realmente as ideias. Então vamos saindo aqui da fila, ela desemboca aqui na mesma pracinha, vamos andar agora na montanha-russa esquerda no Cavaleiro Amarelo. Fila também bem cheia, como vocês podem ver, mas eu vou pular a cerca aqui porque não tem o dia todo. Vambora. Tem uma visão bem bacana aqui do meio da fila, dos interlocking corkscrews ali. Vamos dar uma voltinha no Cavaleiro Amarelo. Opa, vamos ver ela aqui de fora, elas passando. É um visual bem bacana. Seguindo aqui, vamos dar uma voltinha nela. Aqui agora o ponto de duelo que ficou bem legal. Oi! E aqui vocês vão poder ver também melhor o duelo aqui nos corkscrews. Não tão bem, mas entendam que passou bem pertinho ali e fica bem legal. Embora não estejam nada suaves esses corkscrews ali, mas enfim. Seguimos aqui para o final da montanha-russa. Elas não são longas, como eu falei. Eita, outro galho. O jardineiro desse parque precisa cuidar um pouco melhor aqui.
Aqui o visual do alto, elas não são montanhas-russas longas, puderam ver que elas são bem curtas, mas elas juntas formam uma construção bem mais imponente, né? A experiência, elas se completam uma na outra. A fila aqui também saindo nesse fortezinho aqui na frente. E vamos seguir aqui agora. Tem mais uma pracinha aqui, bastante árvore, lojinhas. E aqui mais um coretinho para ornar essa praça de entrada aqui. E isso aqui no fundo é toda a minha montanha-russa também, que eu me diverti bastante construindo ela. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Ela ficou isolada aqui no parque até o parque se juntar nela. A estrutura dela toda coberta. Aqui a estação, tá vendo? E ali é onde sai o carro. Tem um carro passando ali. Mas aqui é a saída. Vamos lá pra entrada agora. A entrada dela toda... Esse pessoal aí tá tudo na fila, tá vendo? O pessoal gosta dela. Tá bem cheio mesmo assim, mas... Vamos enfrentar a fila? Não, vamos passar direto aqui. Com licença, pessoal. Aí aqui tem essa construção para guardar um pouco da fila, dispersar um pouco, mais um trecho aqui. Dá licença, pessoal, visual da montanha-russa aqui, que eu acho que ficou bem bonitinha. Uma montanha-russa de madeira simples, só coberta com estrutura. Dá licença, pessoal, que eu sou engenheiro formado. Dá licença. Deixa eu passar. Vamos então dar uma voltinha nela aqui para vocês verem. O legal dessa montanha-russa é que a primeira queda não é a maior queda. E ela é daquele tipo de montanha-russa antiga, não tem inclinação nas curvas. Agora sim é a maior queda. Chegamos aqui ao final, acho ela uma montanha-russa bem gostosinha, pelo menos aparentemente. Ficou bem legal, esse é o visual geral dessa área aqui. Podem ver que ele é toda tematizada simples, apenas construções medievais mesmo, mas dá um visual bem legal. A montanha-russa ali ficou imponente no fundo, com uma construção de castelo bem bacana, que eu acho que eu me orgulho dessa construção, viu? Acho que ficou bem legal. Continuando andando aqui com vocês, temos esse... Fiz um carrosselzinho aqui para vocês verem como é antigo esse parque. Ele não tinha ainda, o jogo ainda não tinha aquele carrossel maior que é mais real, né? Ele só tinha aquele carrossel veneziano menorzinho que nunca me agradou muito. Por isso eu coloquei essa construção para dar um pouco mais de tamanho e imponência dele. Imponência não alcancei o objetivo, mas pelo menos ficou legal aqui, ornado também com castelinho em volta. A fila aqui ela contorna um pedaço da construção, com esse alambradinho ali também. Ali dentro vocês podem ver um carrossel veneziano, né?
Mas é pequenininho, mas é bonitinho, tá ali dentro, ó. Bacaninha. E ficou legal aqui, casou com a área. E aqui é uma construção que eu achei bem legal, que eu quis fazer uma montanha-russa indoor. Eu admito que minha inspiração na época foi a Vurang. Eu queria uma construção, uma montanha-russa interna com um trecho externo, né? E quis fazer um castelo. Esse castelo, quem conhece pode perceber que eu me inspirei no castelo de Taipava, de Petrópolis, né? Com uma construção bem típica de parque temático mesmo, que é uma fachada, né, de castelo, mas vocês vão ver depois do alto que é um mega galpão apenas com uma fachada. Aqui a fila, ela vai ali pro lado, faz um pequeno labirinto aqui, um zigue-zague. E ela retorna aqui até a entrada do castelo. Eu estou pensando em reaproveitar sinceramente essa construção no novo parque. Talvez seja a única coisa que eu vá copiar e levar para lá, mas eu posso dizer que ela foi inteiramente construída por mim, embora seja inspirada no castelo de Itaipava. Aqui em cima é um trecho onde o trem passa aqui. O trem passa aqui bem por cima da entrada, é o trecho externo e se joga ali dentro. E eu tô pensando em reaproveitar esse castelo mais como um Dark Ride. Eu não tô pensando em fazer montanha-russa não. Vamos ver o que acontece. Aqui também a construção, vocês podem ver por dentro que ela é bem simples, são os corredores do castelo, vão perceber que as pessoas estão passando por dentro do chão. Eu não tinha muita ainda noção de construção, de movimentação avançada, então enfim. Aqui nós chegamos na estação dela, né, aquela montanha-russa que alguns já devem ter percebido, esse tipo de montanha-russa, aquela montanha-russa de trem bem grande, né, eu costumo chamar de montanha-russa do trem infinito. Vamos dar uma voltinha nela. Aqui ela entendam que isso aqui era para ser no escuro, né? Mas eu não coloquei de noite para gravar. Talvez eu devesse ter feito isso, né, Carlos? Mas enfim, vamos dar uma voltinha nela aí. Que bom que vocês percebem um pouquinho o trajeto dela. Aqui o fim da montanha-russa, ela retorna para a estação. E essa foi uma das últimas coisas que eu fiz nesse parque. Só não foi a última porque tem mais dois detalhes que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos sair aqui dela, ela tem uma saída por dentro ainda aqui da construção, passando por baixo da estação, e ela desemboca numa área com lojinhas aqui, com souvenirs, enfim. Saímos aqui dela. E aqui uma das últimas coisas que eu estava mexendo também foi essa torre. Eu lembro que eu abri esse jogo para testar a nova torre, né, que saiu
num dos pacotes de expansão, e eu quis aproveitar para fazer a ideia que era a ideia original da Torre Eiffel do Hopi Hari, né? Que era para ser uma torre desse tipo, porém da SNS, com a estrutura da Torre Eiffel. Então eu quis aproveitar a ideia. Eu precisaria mexer um pouco mais porque está um pouco apertada a parte ali de onde passa a gôndola, né? E foi um dos motivos de eu ter aberto esse vídeo para fazer. Eu vi essa construção e não lembrava de ter feito essa estrutura de Torre Eiffel e achei ela bem bacana. Eu nunca terminei de fazer, podem ver que não tem nada mais em volta. E aqui cheguei a fazer um pouco dessa passarela aqui, passa por cima da ferrovia aqui ainda, não tem nada do parque aqui. Eu lembro que ali pra frente eu ia construir um River Rapids, mas nunca mexi, como vocês podem ver. Tem essa Hypercoaster aqui, na verdade eu acho que ela é uma Giga, né? Eu teria que confirmar a altura dela. E eu cheguei a construir ela um pouco antes ali da torre. Essa aqui na verdade foi a última coisa que eu construí. Eu construí essa montanha-russa e fiz aquela passarela para poder chegar aqui e construir esse lado do parque. E aí eu nunca mais mexi até testar aquela torre da Huzz ali. Mas eu também gostei bastante aqui do trajeto dela, um trajeto bem típico mesmo, bem clássico das Gigas ou Hypers antigas, mas eu acho que ela é Giga. Vamos dar uma voltinha, essa estação dela também acho que eu baixei. Não fiz muita coisa nas estações aqui. Vamos dar uma voltinha nela. Eu lembro que algumas partes dessa montanha-russa eu estava inspirado depois de ter andado na Meiko, né? Então, como isso foi em 2017, provavelmente foi a última vez que eu mexi nesse parque, em 2017, quando eu mexi nessa montanha-russa, né, no caso. Eu abri depois ele só pra fazer a torre, mas não mexi mais. Então, alguns trechos eu me inspirei na Meiko, porque ela tem uns trajetos com umas curvas inclinadas bem bonitas, e eu quis fazer aqui nela, embora essa aqui seja bem mais alta que a Meiko. É que nós nos aproximamos do final, não tem mais nada nesse parque que eu tenha criado. Eu espero que vocês tenham curtido esse passeio, porque eu também fiquei passeando como se fosse um visitante e aproveitei bastante ideia aqui que eu estou guardando para os próximos vídeos, como vocês vão ver. Espero que vocês também possam ter se inspirado, se gostaram de alguma coisa. Se gostaram de alguma coisa que queiram ver na Steam também, que eu posso colocar lá para vocês baixarem, pode falar. Comenta aí o que vocês acharam. Se você não se inscreveu no canal, sempre lembrando aí, se inscreve aí, clica no sininho para receber as atualizações. E até a próxima, pessoal. Obrigadão, até mais.